Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, no capítulo 3. Vamos à palavra do Senhor, que Ele tem para nós nessa noite. A partir do versículo 1, Gênesis 3, 1. Aleluia. Vamos ler a palavra. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também. Aleluia. Vamos ler também Tiago. Abra sua Bíblia também em Tiago, capítulo 1, versículo 13. Tiago 1, 13. Diz a palavra: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração. Feche seus olhos mais uma vez. Pai querido, Deus maravilhoso, nos colocamos, Senhor, mais uma vez na Tua presença, Pai. Nós estamos reunidos em Teu nome, buscando a Tua face, buscando a Tua palavra, a verdade em nossas vidas, em nossos corações. Pedimos, Senhor, venha falar conosco, revela-nos o Teu coração aqui essa noite, Pai. Nós repreendemos, Senhor, toda distração, sono, qualquer coisa, Pai, que queira nos impedir, como um obstáculo de ouvir a Tua voz. Ó Pai, eu clamo a Ti, Senhor, que eu seja usado por Ti como um instrumento. Tenha misericórdia pela Tua graça. Usa a minha vida, Senhor, como um canal, trazendo aquilo que está no Teu coração, Senhor, para a Sua igreja nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, nós Te pedimos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Dê mais uma salva de palmas ao nosso querido Deus, eterno Pai. Aleluia. Nós temos esse contexto que nós lemos, uma passagem muito conhecida. Eu mesmo já falei algumas vezes aqui a respeito desse Gênesis capítulo 3. Mas Deus sempre tem coisa nova. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ele sempre tem coisa nova para nos ensinar. E eu quero convidar você a meditar comigo na palavra de Deus em relação às tentações que nós passamos na nossa vida e como nós podemos vencer as nossas tentações. E a primeira coisa que eu queria que você refletisse comigo, porque a tentação é aquilo que nos leva ao pecado, como foi no caso de Eva, como o Tiago que está aqui falando. Tentação sempre é aquele primeiro passo, para depois ser concebido o pecado, é o que nós lemos aqui. E tem uma coisa dentro de nós, tem uma coisa que todos nós aqui temos em comum, que é a nossa natureza humana, a nossa carne. E para a nossa natureza humana, para a nossa carne, levando apenas em consideração o nosso estado carnal, de seres humanos,
filhos de Adão e Eva, para nós o pecado é bom. Pode soar estranho para você a primeiro momento ouvir isso, mas eu estou dizendo no âmbito apenas da terra, carnal. O pecado ele é bom. É por isso que ele nos seduz tanto, é por isso que é tão fácil. Se não vigiarmos, nós caímos. É por isso que muitos se entregam, porque quando nós vivemos pela carne, diz a palavra de Deus isso, lá em Gálatas, nós vivemos pela carne e nós satisfazemos os desejos da carne. E satisfazer um desejo, seja qual for o desejo, é algo bom. Até se você trazer para outra área, uma área espiritual, você estava orando por uma bênção, era um desejo do seu coração, e Deus concedeu, você teve um desejo satisfeito, isso é bom. É por isso que da mesma maneira um pecado, quando a gente cai, quando a gente falha, a gente peca, nós estamos satisfazendo o desejo da carne, e isso para a nossa carne, sem considerar a obra de Deus, a nossa vida espiritual, ele é bom. E é isso que faz ser um desafio para todos nós, aqui nessa noite. Mas Deus tem coisa para nos ensinar a respeito das tentações. Vamos ler Gálatas 5, versículo 13. Que está falando a respeito disso. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. O que é a vontade da carne? É o desejo da carne. Então não devemos usar a nossa liberdade para dar ocasião aos desejos da carne. No versículo 16 diz: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Veja que a palavra está muito clara. Desejo, satisfazer. Você viver pela carne é você satisfazer os desejos da sua carne, a nossa natureza humana, que depois que o pecado entrou, através de Adão e Eva, a nossa natureza se tornou má, nós somos maus, nascemos fruto do pecado, e viver pela carne é você satisfazer os desejos da carne, usando a liberdade, e transformando essa liberdade numa libertinagem. É por isso que nós temos esse conflito, mas que é uma coisa que nós vamos aprender juntos, porque todos nós temos em comum. Uma coisa que nós devemos saber a respeito do pecado também, nós não devemos esperar parar de gostar do pecado para você parar de pecar. Se você quiser esperar você não sentir mais desejos para você parar de pecar, você não vai parar de pecar nunca, porque é a nossa carne. Jesus, ele orou, e ele falou que a carne é fraca. Como que você ou eu vamos querer falar, não, eu estou aqui orando, falando com Deus, e Deus vai arrancar de mim os desejos da minha carne, enquanto isso eu vou pecar, mas Deus vai tirar esse gosto que eu tenho pelo pecado, aí eu vou parar de pecar. Não, é um conflito que nós temos, como está escrito aqui em Gálatas, é um conflito contínuo entre o Espírito e a carne deseja coisas contrárias ao Espírito, e o Espírito coisas contrárias à carne, e isso envolve qualquer área. Quando alguém faz um mal para nós, e aí você, de alguma maneira você faz algo contra aquela pessoa, em forma de vingança, você está satisfazendo o desejo da carne, porque a nossa natureza humana é assim. Se alguém fez alguma coisa com você, você quer ver a justiça naquela pessoa, nos seus padrões de justiça, e se possível você mesmo exercer a justiça naquela pessoa. E se você fizer aquilo que está no seu coração, agir no ímpeto, sem deixar o Espírito Santo conduzir a sua vida, você vai satisfazer o desejo da carne, numa vingança, numa mentira, qualquer área.
Alguém que mata outra pessoa por vingança, ela está satisfazendo, por mais cruel que seja, perdeu o amor por uma vida, mas ela está fazendo aquilo puramente por satisfazer aquele desejo da carne. Assim como foi o primeiro pecado lá depois, né, de Adão e Eva, que nós vemos nos filhos, a próxima geração deles, a primeira pecado ali na geração foi um assassinato. Caim matou Abel. Eu me lembro até hoje quando eu vi isso a primeira vez, eu era criança, adolescente, e eu fiquei pensando, puxa, eu achei que o ser humano ia levar mais tempo para chegar a matar um ao outro, mas não, foi na segunda geração já teve assassinato, satisfazendo o desejo da carne. Os nossos pecados são desejos da nossa carne que são satisfeitos. Inveja provoca isso, até uma fofoquinha, né, fala no diminutivo para não ficar tão pesado. Você está satisfazendo o desejo da carne. Alguém fez alguma coisa, você vai e começa a falar daquela pessoa para o outro, que não tem nada a ver com a história. Você está fazendo uma difamação, ao invés de resolver e solucionar o problema, falando direto como Jesus ensina. E você tem aquele gostinho, aprontou comigo, agora está vendo, vou queimar o filme dele, queimar o filme dela. É tudo na carne. E é por isso que Deus tem coisas para nos ensinar. Quem quer vencer as tentações aqui? E a primeira pergunta que eu quero que você reflita é justamente isso. Você quer realmente vencer as tentações? Você quer de coração realmente não cair nas tentações que vêm na sua vida? Ou é só algo da boca para fora? Tem pessoas que falam, eu não quero mais fazer isso, não quero mais pecar, agora eu vou buscar uma vida de santidade, de não pecar. E aí o primeiro prato, né, que o inimigo oferece, como nós usamos essa linguagem, o inimigo oferece um prato para te fazer cair. Primeiro prato que o inimigo oferece, a pessoa já vai se lambuzando lá. Mas não acabou de falar que não queria mais pecar, que não queria mais cair em tentação? Então a pergunta que você precisa responder para você mesmo, no seu coração: eu quero realmente não cair em tentação? Porque você falar é uma coisa, mas você sentir isso dentro do seu coração, ao ponto de saber que você não cair na tentação, é você dizer não aos prazeres da sua carne. É por isso que se chama um sacrifício. Porque você não espera parar de gostar do pecado, você já sacrifica a sua vida para parar de satisfazer os desejos da sua carne. Então você precisa tomar essa decisão no seu coração, com sinceridade no seu coração. Jesus Cristo, ele nos ensinou até a oração, né, do Pai Nosso, que fala: não nos deixeis cair em tentação. É tudo uma questão que quer dizer o quê? Existe a tentação, mas não é feita para você cair. A tentação não foi feita para você ficar tropeçando e caindo uma após a outra. A palavra de Deus diz assim, em 1 Coríntios 10, 12, vou pedir para colocar no telão, por favor, a respeito da tentação, que eu e você temos e não estamos isentos. Olha o que a palavra diz: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. A gente tem que estar o tempo todo se cuidando para não cair. E a palavra continua: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Louvado seja o Senhor Jesus. Nós aprendemos aqui nesses 1 Coríntios, aqui a gente aprende 3 coisas. Primeiro, a tentação nunca vai ser uma novidade na sua vida, não é algo que é incomum aos homens. Olha lá. Quando você for tentado em alguma área na sua vida, não é novidade.
Com certeza alguém já teve uma tentação igual à sua. Segundo lugar, nós não somos tentados além do que podemos suportar. E como nós ouvimos aquela frase, né? Ai, mas foi mais forte do que eu. Ai, pastor, mas eu não consigo. É mais forte do que eu não tenho forças para lutar. Você está dizendo que Deus é mentiroso você falar isso. E você está sendo mentiroso, porque a palavra de Deus diz que Deus jamais vai deixar você ser tentado por algo além do que você pode suportar. Não tem essa de ficar se fazendo de coitadinho, de vítima. Você é vítima sim, mas a culpa é sua. Gente, a palavra de Deus, a verdade, ela é assim, ela nos confronta. Mas é para nos transformar, nos fazer de acordo com a vontade dEle. Para nos fazermos santos, como é desejo do Pai e do Filho. Não há área alguma na minha vida ou na sua vida que eu e você possamos dizer, aqui eu errei, porque aqui foi além da minha capacidade. Não. Se você afirma isso, você está mentindo e você está dizendo que a palavra de Deus é mentirosa. E a terceira coisa que nós aprendemos com das tentações é que Deus, Ele vai providenciar para mim e para você sempre. Antes da tentação, Ele nos dá o escape. Glória a Deus. Antes, você já tem o escape. Vem a tentação e Deus te conhece. E Ele sabe o que Ele está fazendo na sua vida. E Ele sabe que você tem um escape. Você tem condições de suportar essa tentação. E essa tentação não é novidade nenhuma na sua vida. É por isso que a tentação não foi feita para você cair. Essa história de que a tentação vem e a gente cai é mentira do diabo. Ele quer que você acredite nisso, para quando ele te tentar você cair. Mas a palavra de Deus é muito clara a respeito das tentações. Posso ouvir amém da igreja? Amém. Glória a Deus. Voltando aos desejos, aquilo que o pecado faz. Desejo ele significa o quê? Um sinônimo é cobiça. Outro sinônimo, obstinação. Aquela coisa que você busca e corre atrás de uma maneira que você não se importa mais para nada, você quer. Se torna uma teimosia. E teimosia nós sabemos que é desobediência. Ou seja, já pecou, já está errado. É aquela coisa que às vezes você sabe aí. Certeza que o Espírito Santo já está falando com gente aqui. O Espírito Santo já falou com você, você pediu conselho, até para quem você achou que ia falar o que você queria ouvir, a pessoa falou para você não fazer. Está tudo dizendo para você não fazer aquilo, mas você quer, é um desejo seu. E você diz que é mais forte do que você. E você vai lutar por aquilo que está todo mundo e Deus dizendo para você não fazer. Mas você vai naquele desejo, essa obstinação, e se torna uma teimosia na sua vida. Todas as áreas da nossa vida, Deus tem um escape para você. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Voltando na história de Eva. Por que eu tenho falado tanto de desejo? Porque foi o que aconteceu com Eva no versículo 4. Não, no versículo 6. Quando diz que ela viu, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso, desejável para dela se obter discernimento. É ali que está o perigo. Pronto, Eva começou a desejar, ela não estava se importando com a árvore. Ela tinha tantas escolhas, milhares de escolhas ali no jardim do Éden. Adão falou para ela, tudo bem, seguindo a vida, comendo outros frutos. Mas o problema é que de repente esse desejo de experimentar aquele fruto surgiu no coração de Eva. E quem que foi que colocou esse desejo? A serpente. Diz lá no versículo 5. Quando a serpente começou a falar para ela, Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês
como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Pronto. A hora que Eva ouviu isso, aquele fruto, aquela árvore tornou-se desejável para ela, para através da árvore se obter discernimento. É por isso que nós devemos tomar cuidado com os desejos. Como eu citei Jesus antes, olha a oração de Jesus em Mateus 26, 39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Vamos nos localizar nesse momento aqui nessa oração. Jesus Cristo, o nosso Salvador, Filho de Deus, momentos antes de passar pela cruz, de ser castigado, de sofrer tudo que Ele sofreu no meu lugar e no seu lugar, conhecedor do plano do Pai, Ele veio aqui para a terra, Ele já sabia o que Ele veio fazer. Ele veio ensinar, veio ministrar, criar discípulos, e Ele sabia que o fim dele era a morte de cruz. Ele inclusive já falava para os seus discípulos que Ele ficaria por pouco tempo e depois Ele ia embora. Mas Jesus, Ele nos dá todas as ferramentas para eu e você aprendermos com Ele. Aleluia. Que Ele se fez, a palavra diz lá em Filipenses 2, que Ele abriu mão da sua glória, e Ele não se apegou a isso, e se fez semelhante ao homem. Aleluia. É por isso que Ele fez essa oração. Ele falou para os seus discípulos: me ajudem em oração. Eles foram lá para o Getsêmani, enquanto sabia Jesus que os soldados estavam vindo para prendê-lo, e Ele falou: me ajudem em oração. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus Cristo falou isso. Não fui eu que falei, não foi o pastor fulano, não foi o seu pai, sua mãe. Jesus Cristo falou. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E Ele, nessa condição humana, Ele fez essa oração para o Pai: se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. O que Jesus estava falando? Não seja o desejo da minha carne, mas que seja a tua vontade se cumprindo na minha vida. Aleluia. Aleluia. Imagine o que seria de nós se o Senhor Jesus não tivesse lutado contra o desejo da carne dele lá. Não seja a minha vontade, não seja como eu quero. Porque a carne deseja o que é contrário ao Espírito. A carne não queria que os seus pecados fossem perdoados. A carne não queria que o Pai concedesse salvação a toda a humanidade, através da fé e do perdão dos pecados pelo sangue do Senhor Jesus. Aleluia. Mas o Espírito queria. É por isso que o Senhor Jesus nos ensina a orar: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A carne só deseja o contrário. E no Pai Nosso mesmo Ele ensina, como eu já falei: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E dentro de todo esse contexto de desejo, pecado, primeira coisa que eu e você devemos tomar de postura na nossa vida, para quem não quer cair em tentação, mas não é aquele que só fala que não quer, é quem não quer de coração cair em tentação. Primeira coisa: não dê ouvidos para o diabo. Não dê ouvidos para o diabo na sua vida. Qualquer margem de conversa não dê. O que aconteceu com Eva? A serpente veio falar com ela e ficou lá e bateu papo com a serpente. Poderia ter evitado?
Não dê ouvidos para o diabo. A palavra de Deus diz em Efésios 4:27, não deem lugar ao diabo. Na sua família, no seu trabalho, em qualquer área da sua vida, onde você estiver, você já tem o conhecimento do bem e do mal. Você já tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. Você já sabe muito bem quando algo está soando diferente. Quando você vê ou você escuta aquela voz e você sabe que é do inimigo, não dê ouvidos para o diabo. Vem aquela vozinha falando, faz só uma vez. Pequeno, ninguém está vendo. Ninguém vai ver. Não dê ouvidos para o diabo. Não dê lugar para o diabo. 1 Tessalonicenses 5:22 diz, afastem-se de toda forma de mal. Afaste-se da aparência do mal. Está ficando estranho, tá esquisito, já não está mais batendo tanto com a palavra de Deus, se afasta. É a aparência do mal, não é para você, não é para você mexer com isso. Você quer esperar cair na tentação para dizer foi mais forte do que eu? Ou você quer saber e usar o escape que Deus está te dando antes? Não dê ouvidos, não dá trela. Eu me admiro muito com a história de José do Egito. José do Egito, filho de Jacó, pelos próprios irmãos foi vendido como escravo para o Egito. Foi lá e continuou sendo servo de Deus lá no Egito, sendo escravo. Se tornou escravo de Potifar, um homem poderoso lá na terra do Egito. E ao ponto que ele foi trabalhando tão bem, e ele se tornou ali o governador, o responsável da casa de Potifar. Tão bem que José trabalhava. Porém, o diabo ele vai ficar satisfeito com a minha vida, com a sua vida, quando está tudo bem? Aí, o diabo usou a própria esposa de Potifar. Começou a ter interesses por José. E começou a fazer convites para ele. Deite-se comigo, José. Potifar não está vendo, ele está longe. E insistia com ele. A palavra de Deus diz lá em Gênesis 39:9. Em certa ocasião, a mulher insistindo com ele. E ele reconhecendo tudo que Deus tinha feito na vida dele. Gênesis 39:9. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Olha a diferença de quem quer fugir da tentação e aquele que quer cair. Quem quer cair em tentação vai ficar dando brecha. A mulher vem conversar, aí vai na conversa, fica testando o limite, né? Não, eu sei que até aqui eu não caio. Então eu vou ficar aqui. Até aqui eu não caio, que eu estou seguro. Vai nessa. Você tem um escape. Não dê lugar, não dê ouvidos. Não fique perto. Afaste-se da aparência do mal. É aí que nós vemos a diferença daquele que fala com a boca ou aquele que tem essa intenção no coração. Quem tem a intenção de permanecer de pé, foge do mal. Quem quer realmente dizer não para o desejo da carne, foge da aparência do mal. Você sabe onde isso vai terminar. Para que ficar levando adiante? Para que ficar testando o seu próprio limite? Afaste-se. José se recusava o tempo todo, dia após dia ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Ele devia lá estar trabalhando, arrumando alguma coisa na sala, daqui a pouco chegava a mulher.
Rapidamente, acho que ele já viu o servo. Peraí, tem que arrumar o negócio lá na garagem, a charrete. E a mulher chegava, opa, vou lá na cozinha, que tem um negócio ali para fazer, vou falar com o outro ali para ajudar. Foge, se afasta. Deus já te deu escape, você pode suportar. Não é para você brincar com ela. Deus está falando aí. Amém? Glória a Deus. Segunda coisa, o diabo é mentiroso. Fala isso comigo, o diabo é mentiroso. No versículo 4, lá em Gênesis, ele disse para a mulher, disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. O inimigo ele vai usar alguma coisa, de alguma maneira, para ficar camuflando e querendo dizer para você. E ele vai sempre dizer uma mentira, porque ele é mentiroso. Aqui ele sabia, ele falou certamente não morrerão, mas ele sabia que na verdade a morte era espiritual. E ele estava ali mentindo, ele queria de qualquer maneira que Eva caísse. Porque daí Adão ia cair também. E os dois iam desobedecer a ordem de Deus. E o diabo ele é mentiroso. Entenda uma coisa que Deus tem falado isso no meu coração. Para você, para a vida toda. A mentira, quando ela vem para você, para o seu ouvido, ela vai ter que vir disfarçada. Para tentar te enganar. A verdade não, ela vai vir direta e clara. Porque é para te confrontar. A mentira vem disfarçada para te enganar. E a verdade vem clara e direta para te confrontar. E com isso Deus tem me ensinado, que Ele nos ensina a todos aqui. Nós que somos seguidores da palavra de Deus, da verdade, nós temos que ter a nossa palavra como Jesus ensinou. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso é procedência maligna. Olha só como a palavra é completa. Por isso que a verdade é sim, não. A mentira vai vir, tem um jeitinho. Na verdade não é bem assim. Foge da aparência do mal. A mentira. Foge de qualquer coisa que começa a ter uma sombra de diferença da palavra do seu Deus. Se você quiser se preservar nesses últimos dias, nos últimos dias que antecedem a vinda do Senhor Jesus, escuta o que Deus está falando com você aqui essa noite. Se você quiser perseverar até o fim, foge da aparência do mal em qualquer área da sua vida. Aleluia. Até entre irmãos aqui na igreja, começou a ficar um pouquinho diferente da Bíblia. Foge, senão vai os dois cair. É sim, sim, não, não. João 8 diz o quê? Vamos ver a palavra de Deus lá em João 8. Uma conversa de Jesus. No versículo 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Vou deixar para ler essa parte mais para frente. Deixa eu ler com vocês que eu queria ler. É o João 8:44. Jesus repreendendo lá os fariseus, aqueles que ele estava discutindo. Ele falou: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Está mais do que claro, o diabo não tem verdade, ele é só mentira, ele é o pai da mentira. A mentira é a língua que ele fala.
É por isso que nós não devemos dar ouvidos ao diabo, fugir de qualquer aparência maligna. E aí nós vamos para o terceiro ponto, que é a verdade. É a verdade que confronta e liberta. Lá em Gênesis 3:11, quando Deus foi falar com Adão, Ele falou, e Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Deus não ficou dando rodeio não, já foi logo direto ao ponto. A verdade vai lá e vai confrontar. Você comeu do fruto que eu proibi você comer? Essa é a verdade que Deus tem para nós. A palavra de Deus, que é a verdade, em 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ou seja, a palavra ela para nos ensinar, para nos fazer correção, para nos instruir. Repreensão, ela vai confrontar. Essa é a verdade que nós precisamos para parar de viver no engano, viver naquela situação, tá tudo bem assim. Não, foge da aparência do mal. A palavra ela vem para nos confrontar. Por quê? Porque Deus está nos fazendo conforme o caráter de Jesus Cristo. E ninguém jamais pode dizer para você que isso vai ser uma tarefa fácil. Porém ela é possível, porque é Deus que está com você, e é Ele quem está trabalhando na sua vida. Aleluia. E aí Jesus afirmando a respeito da verdade, onde nós estávamos lendo, lá em João, versículo 32, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E Jesus continua, e eles responderam, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém, como você pode dizer que seremos livres? Aí Jesus confrontando mentira, confrontando o engano, Jesus respondeu, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Ué, mas então quando a gente faz o que a gente quer da nossa vida, a gente não é livre? O diabo quer que você acredite nisso. Quer que você acredite que quando você não serve a Deus, que você vive na ignorância e você faz o que você quer da sua vida em libertinagem, em todo tipo de promiscuidade, iniquidade, você está sendo livre, mas na verdade você está sendo escravo do pecado, porque Jesus falou isso. Digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. E Jesus continua, escravo não tem lugar perante na família, permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Aleluia. Aí o que foi que Ele fez para todos nós? Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Aleluia. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus. Pode aplaudir. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você ser livre com essa imagem do diabo, do mundo, é um engano. Aquilo lá é uma escravidão do pecado, e Deus nos chamou para a liberdade no Espírito, porque nós sabemos que estamos caminhando com Ele em liberdade, livres do pecado, podendo dizer não às tentações, aos desejos da carne, porque nós somos livres e sabemos o futuro, a esperança que Ele tem para nós na era futura, na eternidade. Isso é que é ser livre. Isso é que você ter a verdadeira vida em Cristo Jesus. Quem vive pecando é escravo do pecado. Aleluia. E caminhando para a conclusão, nós precisamos nos blindar contra o engano e contra a mentira do diabo. Que muitas vezes ele quer que eu e você pensemos que o pecado é bom,
E buscar a Deus é ruim, é chato, porque é contra a nossa vontade. Porém, só quem conhece esse amor constrangedor de Deus, incondicional, quem consegue deleitar na presença de Deus e o adorar, e sabe como tinha pecados e tinha maldade, mas o amor de Deus é maior do que tudo isso, e é capaz de nos perdoar de todas as nossas iniquidades. Aí você entende que é muito melhor você, aleluia, optar pela obediência, para dizer não para o pecado, do que você se render e cair em qualquer tentação que vem na sua vida. Aleluia. As bênçãos que Deus tem para nós, para aqueles que andam em obediência. Romanos 8:28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Ou como conhecemos, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus aqui? Aleluia. Será que não vale a pena deixar de lado esse gosto, esse gostinho do fruto do pecado? Com certeza aquele fruto era bom. Se fosse ruim, Eva não ia oferecer para Adão, não é verdade? Mas se a gente conhece o sabor de obedecer a Deus, é muito melhor. Aleluia, obediência a Deus e aqueles que amam a Deus. Quem são os que amam a Deus? Jesus falou em João 14:21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus. Não é dizer que ama a Deus da boca para fora. É quem tem os mandamentos e lhes obedece. Quem tem os mandamentos e lhes obedece. Esses são os que me amam, diz o Senhor Jesus. Aleluia. E aí, o Senhor me lembra da história de José novamente. José, lá em Gênesis 50:20. Esse homem que tinha realmente o desejo no coração dele de dizer não para o pecado, às tentações. Ao ponto de uma das vezes ele deixar a roupa, a túnica, porque a mulher estava querendo agarrá-lo, tirar a roupa dele. Ele deixou a roupa e saiu correndo para fugir do mal. Com isso ele acabou sendo acusado e foi preso. Porém, olha como que é o fim da história desse homem que se tornou governador do Egito. Depois o Senhor Deus o levantou para ser uma ferramenta, um instrumento para ajudar a sua família que estava passando fome na terra deles. E ele faz essa declaração em Gênesis 50:20, falando para os irmãos dele: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Você entendeu isso que eu falei? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus faz o que José fez, foge da aparência do mal, obedece a Deus e tem temor para não ficar cometendo perversidade contra Deus. E aí, no final das contas, você vai analisar a sua vida e você vai ver que todas as coisas cooperam para o seu bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Foi isso que ele falou: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Aleluia, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé. Louvado seja o Senhor Jesus nessa noite. Nós vamos participar da Santa Ceia. Eu quero compartilhar também aqui o livro de Hebreus. Fazer essa leitura de Hebreus 10:19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero. Aleluia. Coração sincero e com plena convicção de fé,
tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às obras e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se continuarmos a pecar deliberadamente, essa palavra deliberadamente ela quer dizer intencionalmente, propositalmente, e é contra isso que Deus está falando conosco. Nós pecamos porque somos pecadores, mas jamais devemos pecar e continuar pecando deliberadamente, continuar pecando propositalmente na nossa vida, intencionalmente. Porque se continuarmos a pecar propositalmente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Aleluia! Louvado seja o Senhor Jesus, que nos ensina porque nos ama, e Ele quer dia após dia estar nos libertando, porque conhecemos a verdade, ela nos liberta, porque somos libertos pelo Filho, e quem é liberto pelo Filho é de fato verdadeiramente livre. Oh, louvado seja o Senhor Jesus. Eu convido você a cantar esse louvor. Enquanto nós vamos cantando, os diáconos vão passar, você vai pegar